O capítulo 5 a 7 de Mateus é conhecido como o Sermão da Montanha. É um dos sermões que Jesus pregou, e Mateus relata esse sermão de maneira bastante precisa, bastante profunda. Nesse sermão, Jesus fala, estabelece, explica quais são os valores do reino de Deus que ele está vindo implantar. Quais são os valores, quais são os princípios, como é que esse reino se manifestaria na terra e de que forma as leis desse reino, a presença do reino de Deus no mundo se manifestaria. Como que esse reino modificaria e transformaria a nossa vida. Na verdade, Jesus está falando o que ele espera que o povo que o ouve e que quer ver o reino de Deus estabelecido, a maneira como esse povo deve viver, como deve se relacionar uns com os outros e principalmente com o Senhor. Nesse sermão, Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças, né? Você já deve ter ouvido falar das bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão qual é a palavra? Consolados. Obrigado, gente. Então, uma série de bem-aventuranças, que significa feliz. Feliz o homem que faz isso, isso e isso. Feliz o homem que age dessa maneira. E essa maneira como Jesus coloca, parece muito diferente das coisas que a gente espera ver no mundo, do que as pessoas falam no mundo. Por exemplo, bem-aventurados os mansos. Você já viu alguém falando que o manso é uma pessoa feliz? Não, você tem que ser uma pessoa mansa. Na verdade, o que você ouve o mundo falar é que você tem que ser uma pessoa aguerrida, uma pessoa que se levanta, que não deixa ninguém passar por cima de você. Então, quando Jesus coloca todas essas bem-aventuranças, é uma coisa que talvez cause estranhamento para as pessoas. Mas Jesus, no seu discurso, abrange outras coisas também. Por exemplo, ele fala sobre o amor ao próximo, ele fala sobre o amor a Deus, ele fala sobre o relacionamento que nós devemos ter com o dinheiro. Ele fala, por exemplo, sobre algumas leis do Velho Testamento, e ele faz uma abordagem mais profunda. Por exemplo, quando ele fala sobre adultério, ele diz que o que está escrito é que se você adulterar, né, você peca contra Deus, mas ele diz assim: eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com uma intenção pura, você já adulterou no seu coração. Então, Jesus coloca os mandamentos de Deus de uma maneira num novo patamar. Ele mostra qual é o coração da lei do Senhor. Ele mostra o que, de fato, Deus espera e como Deus espera que a gente viva. Ele fala também sobre a dependência de Deus, a ansiedade pela qual a gente passa no nosso dia a dia. Então, é um sermão muito profundo, muito completo, né, falando de várias coisas. A essa altura, Jesus já é seguido por uma grande multidão. Jesus está falando para uma grande multidão que está ouvindo ele falar e pregar esse sermão. Como diz lá, por exemplo, em Mateus capítulo 4, de 23 a 25, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então vinha gente de tudo quanto é lugar, das mais diversas condições e situações, para ouvir Jesus e para experimentar o poder de Jesus na sua vida. Agora, diante dessa grande multidão, Jesus tinha uma preocupação. Ele termina o seu sermão, esse grande sermão, um longo sermão, dizendo o seguinte, em outras palavras, depois eu vou ler o texto para você, mas o que ele quis dizer é o seguinte: o que vocês vão fazer com todo esse ensinamento que eu estou trazendo para vocês? Jesus falou um monte de tempo, um monte de coisas, e olhou para as pessoas e falou assim: o que vocês vão fazer com isso? Saibam que só o conhecimento intelectual não produz mudança na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Jesus está preocupado em deixar claro para as pessoas que o simples fato delas estarem ouvindo o que Jesus está falando não muda a vida delas, se não houver uma contrapartida na maneira como aquelas pessoas passam a viver.
Veja o que diz lá em Mateus capítulo 7, que é logo em seguida ao Sermão do Monte, versículos 24 a 27, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus aqui conta uma parábola, ele tenta explicar para aquelas pessoas o que significa ouvir as suas palavras e não colocá-las em prática. Jesus está preocupado em que aquelas pessoas sejam simplesmente pessoas que adquiram conhecimento intelectual, adquiram conhecimento a respeito das coisas de Deus, mas não vivam as coisas de Deus, não apliquem aqueles mandamentos, aqueles ensinamentos de uma maneira prática na sua vida. Sabe, gente, não adianta a gente conhecer uma regra se a gente não colocar essa regra em prática. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa entre as pessoas mais ricas do mundo e pedir um conselho para elas, pedir para elas explicarem qual é o segredo da sua riqueza, a grande maioria vai dizer uma regra básica de economia. Ela vai falar para você o seguinte: para você enriquecer, você precisa gastar menos do que você ganha. Você quer enriquecer? Primeiro passo, você tem que gastar menos do que você ganha. Eu falei alguma novidade aqui, gente? Não. Você já deve ter ouvido isso outras vezes. Agora, quantos de nós, de fato, vivemos debaixo dessa regra? Quantos de nós não terminamos o mês com o saldo negativo? Quantos de nós tem mais mês que salário? Não é verdade? E isso não tem a ver com quanto a gente ganha, tem a ver com quanto a gente gasta. Isso é uma regra básica. Uma pessoa pode ganhar salário mínimo e ser próspera, porque ela conseguiu reduzir os seus gastos à altura daquilo que ela ganha. Uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês, se gastar 120, vai ficar pobre. É assim que funciona. Agora, muito embora isso seja um conhecimento geral, é senso comum de todo mundo, muitas vezes a gente não vive debaixo dessa regra. E o que Jesus está falando é o seguinte: olha, se você ouvir o que eu estou falando e não colocar em prática, a sua vida vai ruir. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Ele pergunta para aquele povo: o que vocês vão fazer com o que eu estou falando para vocês? Vocês vão colocar em prática ou não? Deixa eu explicar para vocês o que acontece quando alguém ouve a minha palavra e não coloca em prática. É isso que ele fala nessa pequena parábola que ele conta. Jesus usa a metáfora de uma casa. E a casa pode representar várias coisas para nós. Uma casa pode representar a nossa própria vida. Como eu lido com a minha vida, como eu dirijo a minha vida, como eu construo as coisas na minha vida pessoal. A casa também pode significar a nossa família. A casa pode significar a maneira como me relaciono com meus filhos, com a minha esposa, com os meus parentes. A casa pode significar a minha cidade, a minha nação. Pode significar a maneira como eu vivo os preceitos da palavra de Deus no dia a dia, na sociedade como um todo. Por que Jesus usa essa metáfora? Porque isso pode abranger todas as áreas da nossa vida. E para cada área da nossa vida, a palavra de Deus tem princípios que, se forem seguidos e obedecidos, vão transformar a maneira como a gente vive. Vão transformar a nossa vida em uma vida próspera, feliz e plena. Agora, a gente precisa, de fato, colocar em prática. Veja que a grande diferença desses dois homens que Jesus cita é o fato deles praticarem ou não a palavra do Senhor. Os dois tinham o desejo de construir uma casa. Os dois construíram de fato uma casa. Agora, os dois passaram por momentos de dificuldade, por uma crise.
É interessante porque Jesus diz que caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. São 3 tipos de problema que esses homens enfrentaram. A chuva vem de cima, os rios transbordando vêm de baixo, e os ventos vêm dos lados. Ou seja, você pode passar por momentos de luta em qualquer área da sua vida. De qualquer lado vai vir luta para você. E é engraçado porque lá em Isaías 43, verso 2, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. É Deus falando para o seu povo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse texto não fala se passares pelas águas. Não fala se passares pelos rios, se passares pelo fogo, mas ele diz quando passares. Isso quer dizer o seguinte, gente: a questão não é se a gente vai passar por uma situação de dificuldade, mas é quando a gente vai passar por ela, porque ela vai vir. Jesus falou que nesse mundo a gente passaria por aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque ele havia vencido o mundo. Então a gente deve estar preparado para lidar com as intempéries da vida. A gente deve estar preparado para passar pelas tribulações e pelas tempestades que a vida nos propõe. Como que a gente então se prepara para isso? Como que a gente pode ter uma casa bem firmada? Uma casa que não se sujeita, que não cede às tempestades, às inundações e aos ventos. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Porque a gente vai passar por essas coisas, e a gente tem que estar preparado. E ele mostra 2 homens, que coincidentemente também, ouviram a palavra de Jesus. Você percebeu nisso? Ele falou assim: eu comparo o homem que ouve as minhas palavras e as pratica a um homem sábio. E eu comparo o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica a um homem tolo. Ou seja, os 2 homens conheciam as palavras de Jesus, estavam ali ouvindo as palavras de Jesus. Mas cada um deles agiu diferente. Os 2 construíram uma casa. E é muito provável que aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia terminou muito antes do que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Não é verdade? Porque construir sobre a rocha dá trabalho. Deixa eu mostrar para você uma coisa, que no texto paralelo desse episódio, que está lá em Lucas capítulo 6, tem um pequeno detalhe que Mateus não conta, mas que Lucas conta. Ele diz assim, no versículo 47 de Lucas 6, diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Mateus não fala isso, mas Lucas relata que Jesus diz o seguinte: o homem que construiu sobre a rocha teve que cavar uma vala profunda, teve que tirar a areia que estava na superfície, justamente a areia que não é um bom alicerce. Para eu encontrar a rocha, vai dar trabalho, gente. Se eu quiser construir uma casa que não se abala, eu vou ter que tirar as coisas que me impedem de construir a minha casa sobre a rocha. E isso envolve eu ter trabalho. Agora, é importante a gente fazer uma separação das coisas aqui. Quando a gente fala em salvação, a salvação é absolutamente de graça. A salvação é algo que nos foi dado a despeito daquilo que nós fazemos. Mas para a gente entender como que funciona essa relação entre a nossa salvação e o trabalho que Jesus está propondo aqui, vamos pensar no seguinte: a salvação é uma semente que você recebeu. Uma semente que Deus te deu, independente daquilo que você fez, ou daquilo que você faz, ou de quem você é. Agora, para que essa semente cresça e frutifique, você tem que cuidar dela. E é isso que Jesus está falando. Você tem que cavar, escavar, tirar a areia, tirar tudo aquilo que me impede de chegar na rocha. E essa areia, muitas vezes, pode ser as nossas preconcepções a respeito de Deus. Sabe, a gente chega diante de Deus com alguns pensamentos que foram incutidos na nossa cabeça desde quando a gente era criança, achando que Deus, no fundo,
Muita gente acha que Deus é um grande Papai Noel. Se você for bonzinho, Ele vai te dar o presente de Natal. Muitas vezes a gente acha que Deus é um grande vovozinho bacana, que nunca vai te corrigir. Dizem que vô é pai com açúcar, não é isso? Eu ainda não sou vô. Mas dizem que ser vô é muito bom, porque você pode fazer tudo o que seu neto quer, sem ter a responsabilidade de corrigir, sem ter a responsabilidade de educar de verdade. Isso é responsabilidade dos pais. O vô fica só com a parte boa. E muitas vezes a gente acha que Deus é assim, um vovozinho, que a gente chega na casa dele e começa a fazer um monte de coisa engraçadinha, tentando agradar o vovô, que vai lá e abre o baleiro e te dá um monte de balinhas. Esse tipo de concepção atrapalha você criar uma vida que não é afetada pelas intempéries da vida. Porque o nosso Deus é um Deus que corrige, sim. É um Deus que cobra coisas de você, sim. É um Deus que vai permitir que muitas vezes você passe por momentos de dificuldade, para que você se lembre da sua dependência, da necessidade que você tem de buscar a Deus. E se você não tiver esse conceito muito firmado no seu coração, na primeira tempestade, a sua casa rui. Você vai falar assim, puxa vida, eu achei que Deus era bom. Puxa vida, eu achei que depois de me converter, nada de ruim ia acontecer com a minha vida. E isso, com certeza, abala a nossa vida. Sabe, queria contar uma historinha para você. Certo dia, uma pessoa estava na sua casa e começou a ver algumas rachaduras no quarto, na parede do seu quarto. O que ele fez? Ele chamou um pintor, falou assim, escuta, vem aqui que eu tenho um trabalho para você. Conserta essas rachaduras para mim. O pintor foi lá, passou massa corrida, pintou, deixou lisinho, bonitinho e foi embora. Recebeu o pagamento do seu trabalho e foi embora. Passou um mês, apareceram outras rachaduras. A rachadura voltou. Aí o dono da casa liga para o pintor e fala, escuta, apareceu rachadura de novo aqui. Deu alguma coisa errada. Você pode vir aqui para consertar? Aí o pintor vem de novo na sua casa, olha a rachadura, passa massa corrida, pinta e fica tudo direitinho. Passa mais um mês, a rachadura aparece de novo, só que aí ela vem com a família toda. Pequenas rachaduras, os filhos, os netos, os sobrinhos, vem todo mundo para passar férias na casa do cara. A parede toda está rachada. E aí ele chama um outro pintor para consertar a sua casa. Quando o pintor chega, ele fala assim, olha, eu não posso resolver o seu problema. Como assim você não pode resolver o meu problema? Não é só pintar? Você não é pintor? Não é isso que você faz? Aí o pintor fala, olha, eu posso pintar, mas o seu problema está muito mais fundo do que a rachadura. O seu problema é no alicerce. Se você simplesmente passar massa corrida e pintar, o problema vai voltar. Porque o seu problema não está na superfície, está no alicerce da sua casa. Enquanto você não resolver o problema do alicerce, o problema das rachaduras vão continuar aparecendo. E muitas vezes, gente, a gente lida com os problemas da nossa vida da mesma forma. A gente acha que basta passar uma mão de tinta que os nossos problemas vão embora. O que a gente está fazendo é simplesmente tampando o sol com a peneira. O que a gente precisa fazer é tratar dos alicerces da nossa casa. É tratar do alicerce do nosso casamento. É tratar do alicerce dos nossos relacionamentos. É aplicar a palavra de Deus nesses relacionamentos para que eles sejam transformados de verdade. E não simplesmente passar uma massa corrida, passar uma tinta e achar que está bom. Porque a rachadura vai voltar. E o que é pior, é possível que daqui a um tempo não seja mais uma rachadura, a casa toda vem abaixo. Mas qual que é o antídoto para isso? Qual é o segredo para transformar e para mudar essa situação na nossa vida? É colocar em prática as palavras do Senhor. A gente vive num momento, principalmente depois da pandemia, que você tem muita facilidade em sentar na frente do seu YouTube, do seu computador, e colocar um monte de coisas para você ouvir, não é verdade? Assistir pregação de fulano, de outro fulano, pastor daqui, pastor de lá. Ouvir um monte de coisas. E a gente se acostumou a ouvir um monte de palavras diferentes, mas muitas vezes a gente só ouve, mas não coloca em prática. A gente não permite que a palavra de Deus nos confronte de fato e nos transforme. A gente não toma decisão de mudar a nossa vida, de mudar os nossos hábitos, de mudar as nossas atitudes em conformidade com a palavra. Muitas vezes a gente ouve uma palavra de confrontação e fala assim, isso aí
é meio exagerado, né? Isso aí é passado. Não, hoje nós estamos no século XXI, gente. Não dá para a gente manter esse mesmo tipo de pensamento de 2000 anos atrás. Negativo. Coisa errada. A palavra de Deus não muda e os princípios do Senhor não mudam jamais. E se você quer ter uma vida longe de rachaduras, uma casa longe de rachaduras, uma casa firme, uma vida plena, a gente precisa aplicar a palavra de Deus a cada área da nossa vida. Essa semana eu estava conversando com um pastor amigo, a gente saiu para almoçar entre os pastores lá da igreja. A gente estava falando a respeito das dificuldades ele trabalha com apoio a comunidades carentes, né? E ele estava falando da dificuldade de lidar com essas questões, de injustiça social, de necessidade de cotas muitas vezes, de trazer pessoas para um convívio mais saudável. E a gente estava falando que muitas vezes nós, como igreja, temos dificuldade de lidar com essas questões. A gente não sabe muito bem como agir. A gente tem medo de dar a mão e a pessoa querer o braço, não é verdade? Você fala assim, se der tudo para a pessoa vai ficar folgada e não vai trabalhar. Mas, se a gente aplicar a palavra de Deus para os nossos relacionamentos, ela tem resposta para todos os relacionamentos que a gente vive. Você quer ter um casamento feliz? Veja o que a Bíblia fala a respeito do relacionamento entre homem e mulher. Como que o homem deve se relacionar com a sua esposa? Como que a esposa deve se relacionar com o seu marido? Quais são os deveres e os cuidados de cada um para com o outro? Como que a gente deve se relacionar com os nossos filhos? Como que os filhos devem se relacionar com seus pais? Como que os patrões devem se relacionar com seus funcionários? Como que os funcionários devem trabalhar para os seus patrões? Tudo isso está na palavra de Deus. Se a gente simplesmente colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz para a gente, esses problemas vão ser sanados. Agora, a gente precisa, de fato, botar em prática. E a gente só bota em prática se a gente tiver fé. Fé? Eu tenho que crer e tenho que acreditar que a palavra de Deus é verdadeira. Que se eu cumprir aquilo que a palavra de Deus está falando, eu vou ser abençoado. A bênção de Deus para mim vai chegar. A palavra de Deus, Deus a construiu, a formou com um mecanismo muito interessante. Ela só funciona se você agir. Se você não agir, ela não funciona. Quer ver um exemplo? Imagina, você já viu essas lâmpadas que acendem com sensor de presença? A lâmpada está lá, está pronta para funcionar. A energia está correndo. Por que a lâmpada não acende? Porque não tem movimento. No momento que você entra na sala, ela detecta o movimento, a lâmpada se acende. Não é assim que funciona? Pense na palavra de Deus como alguma coisa parecida com isso. Você quer ver a palavra de Deus se manifestando na sua vida, se tornando realidade, se tornando verdade para você? Dê passos. Enquanto a gente não der os passos na direção da obediência, a gente não vai ver a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Foi assim com Moisés, por exemplo. Quando ele estava na beira do Mar Vermelho, ele começou a ficar preocupado, porque tinha um exército atrás dele, com todo o seu povo, e Deus falou para ele, bota o pé na água. Quando ele botou o pé na água, o mar se abriu. A palavra de Deus, ela só funciona se houver ação da nossa parte. E a ação acontece quando a gente crê, quando a gente tem fé na palavra. Quando a gente crê que Deus é poderoso para cumprir, para fazer cumprir a sua palavra. Mas Ele precisa ver em nós a atitude de crer, de obedecer, de colocar em prática. É muito fácil a gente ouvir as palavras de Jesus, isso todo mundo faz, fala assim, nossa, que bonito essa palavra, não? Ai, que ensinamentos de amor, puxa, como essa palavra é bonita. Muitas vezes, terminou o culto e as pessoas falam assim, nossa, que palavra bonita, eu fiquei emocionado com essa palavra. E eu confesso para você que, embora seja legal de ouvir isso, não é o que eu gosto de ouvir, que a palavra foi bonita.
O que eu gosto de ouvir é na outra semana a pessoa vir e falar assim, puxa, olha, aquela palavra mudou minha vida. Eu agi assim e não ajo mais. Eu fui confrontado com a palavra me transformou. Hoje eu sou outra pessoa porque eu comecei a obedecer a palavra do Senhor. Gente, a gente está muito cheio de palavras, a gente está muito cheio de pregação, a gente conhece muito. Nunca se teve tanto conhecimento à disposição da humanidade como a gente tem hoje. O que você quiser saber, você vai no YouTube e você descobre, não é assim? Qualquer tipo de problema, qualquer coisa que você precise fazer, que você não saiba, você vai lá, como que eu faço tal coisa? O YouTube mostra uma série de vídeos que vão te ensinar a fazer aquilo lá. Mas o conhecimento intelectual não muda a nossa vida. A gente precisa colocar em prática. E muitas vezes a gente não vai ver os resultados imediatamente. Muitas vezes, pequenas mudanças levam um bom tempo para que elas comecem a se manifestar. Mas isso é uma atitude de fé. A própria palavra de Deus diz que quando o semeador planta alguma coisa, ele não sabe o que está acontecendo embaixo da terra, mas ele crê que aquela semente vai germinar. Muito embora ele não entenda qual é o processo, muito menos naquela época em que a Bíblia foi escrita, as pessoas tinham muito menos conhecimento científico para saber o que estava acontecendo do que nós temos hoje. Mesmo que a pessoa não estivesse vendo o que estava acontecendo debaixo da terra, ela cria que ia acontecer. A mesma coisa é quando a gente começa a dar passos de obediência. Talvez você não veja no dia seguinte, talvez você não veja no mês seguinte, mas com certeza a semente que foi plantada e está sendo regada pela nossa obediência, está sendo regada pela nossa perseverança, está sendo regada pela nossa oração, está crescendo e vai começar a dar frutos. Nós somos pessoas que são edificadas de dentro para fora, através da palavra do Senhor, da oração, da busca do Senhor, do jejum. Sabe, essas disciplinas espirituais, que a gente sempre fala, são a maneira que a gente tem de escavar uma vala profunda, até chegar na rocha. Eu tenho que tirar da frente tudo aquilo que me impede de ter contato próximo de Jesus, que é a rocha. Eu tenho que tirar da frente tudo aquilo que me faz acreditar que simplesmente construindo a partir dali, eu vou ter um bom resultado. Como eu falei, as duas casas, aparentemente, externamente, eram iguais. Mas o seu fundamento só foi revelado quando elas passaram pela tempestade, quando os rios transbordaram e quando os ventos bateram. Nesse momento, o fundamento, aquilo que a pessoa gastou tempo se esforçando, buscando, preparando o terreno, valeu a pena. Se a gente quer estar firme com o Senhor, se a gente quer desenvolver uma vida cristã que não se abala, e olha que tem abalo por aí, hein, gente? Todos os dias a gente tem que lidar com uma notícia ruim, com uma decepção, com uma tragédia. A vida é assim, o mundo é assim. Mas o que difere a gente das outras pessoas? A gente pratica a palavra. A gente fortalece o nosso alicerce em Jesus, porque a gente conhece a Ele. Porque não tem nada entre nós e Jesus. Porque a areia foi tirada. Na medida em que eu leio a sua palavra, medito na sua palavra, aplico a sua palavra para a minha vida. Na medida que eu oro ao Senhor, permito que o Espírito Santo comece a revelar para mim o sentido da sua palavra na minha vida. Na medida em que eu me abstenho de coisas que roubam o meu tempo, que roubam os meus pensamentos, que influenciam negativamente os meus pensamentos. Para a gente ter uma vida inabalável, a gente precisa gastar tempo com a rocha. A gente precisa estar colocado sobre a rocha. Existe uma outra metáfora também que a palavra de Deus usa, é que Jesus é a rocha principal, a pedra principal de esquina. Essa pedra era uma pedra perfeita, completamente alinhada, que era usada como base, como alicerce de uma construção. Se essa pedra tivesse qualquer tipo de deformidade, a construção ia sair torta. Então, se eu construo sobre uma base torta, a minha casa vai ser torta. Se eu construo sobre uma base que não é firme, a minha casa não vai ser firme.
Para isso, eu preciso ter a minha base, a minha vida, os meus pensamentos, a minha família, o meu casamento, o meu trabalho, o meu futuro colocado e construído sobre Jesus. Eu não posso me desviar dele. Eu não posso sair de cima dessa base. Eu não posso sair da presença de Jesus. Eu tenho que entender o que Jesus quer para a minha vida hoje, para os meus relacionamentos hoje, para cada atitude da minha vida, o tempo todo. Isso demanda eu gastar tempo em oração. Não dá para eu simplesmente acordar e falar, hoje eu vou fazer tal coisa, e não gastar tempo pensando, buscando de Deus o que Ele quer para a sua vida. Por quê? Porque você corre o risco de ter a sua casa ruída, destruída. O nosso processo de amadurecimento, de estarmos firmes na rocha, é um processo. Uma casa você não constrói da noite para o dia, não é verdade? Muito menos o alicerce. Quem já parou para ver alguma construção de algum prédio grande, sabe que quanto maior for o prédio, mais profundo tem que ser os seus alicerces. Não é assim que funciona? Mais tempo se gasta na fundação do que em todo o resto. Às vezes você vê uma obra, um tempão fechado com tapume. De repente, quando se tiram os tapumes, a obra começa a crescer, e aí vai rápido. Porque grande parte do tempo foi dedicado à construção do alicerce. Na nossa vida não é diferente. Se a gente quiser florescer, se a gente quiser crescer no Senhor, ter uma vida que não se abala, a gente precisa gastar tempo preparando o nosso alicerce, conhecendo Jesus, conhecendo as suas palavras, meditando nelas de dia e de noite, fazendo com que elas façam parte da gente. Vai chegar uma hora que alguém vai falar alguma coisa para você e você vai falar assim, isso aqui não está me soando bem. Você teve essa sensação? De tomar uma decisão, você fala assim, não sei porquê, isso aqui não parece que está, tudo parece que está tudo direitinho, mas no fundo você sabe que tem uma coisa que está pegando. É o Espírito Santo falando com você a respeito de coisas que foram alicerçadas dentro de você. Como eu falei, o alicerce não aparece, ele fica enterrado, mas ele está lá, e é aquilo que vai permitir que você construa a sua casa. Um alicerce bem construído garante uma edificação segura e que não vai ser abalada. O Senhor nos chama a praticar a sua palavra. Sabe, Tiago capítulo 1, vou ler aqui para você o texto certinho. Tiago capítulo 1, versos 21 a 25 diz assim, 22 a 25 diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Tiago está repetindo as palavras de Jesus. Não dá para a gente ouvir levianamente as palavras de Jesus. Não dá para a gente ter um conhecimento superficial da palavra, dos mandamentos de Jesus, dos princípios do reino de Deus, e não colocá-los em prática. A gente está enganando a gente mesmo. E quando a gente olha essa parábola que Jesus contou, simplesmente nesse pequeno contexto, a gente pode achar que Jesus está falando a respeito só das intempéries da vida, das crises da vida. E assim, eu vou querer obedecer a palavra de Jesus, simplesmente para me dar bem, para ficar legal, para resistir às tribulações. Mas o contexto vai muito mais fundo. Um pouquinho antes, Jesus fala assim, ele fala sobre os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo que leva à perdição e o caminho estreito que te leva à presença do Senhor. Jesus também fala a respeito daqueles que são a árvore boa e a árvore ruim que dá bons frutos. E a árvore má vai ser cortada. E por último ele fala a respeito de um dia em que virão até ele pessoas dizendo assim, Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós operamos milagres em teu nome. E Jesus fala, apartai-vos de mim porque eu não conheço vocês.
A nossa casa, que Jesus está falando, também tem a ver com a nossa salvação, com o nosso relacionamento com o Senhor. Então, gente, não é só para a nossa casa não ruir aqui. É para a gente não chegar na eternidade e não ter uma casa para morar lá. Porque ela não foi alicerçada na palavra de Jesus. O Senhor está nos chamando para um relacionamento com Ele, que se baseia na obediência. A nossa vida pode ser firme, pode ser próspera, pode ser plena e feliz, se a gente praticar a palavra do Senhor, aplicar os princípios da palavra do Senhor na nossa vida todos os dias. É o que diz o Tiago quando ele termina o seu texto. Tudo o que fizer será bem-aventurado. Você quer ter uma vida feliz, bem-aventurada, segura, guardada pelo Senhor? Para que um dia a gente chegue na presença de Jesus e Ele fale para a gente: bem-vindos, bem-vindos, eu vos conheço, eu tenho um nome separado para você. A entrada de vocês vai ser plenamente liberada. A gente precisa estabelecer um relacionamento de obediência com o Senhor, porque isso vai nos fortalecer. Não vai ter situação que a gente vai ficar bambeando, a gente vai se apegar na palavra do Senhor, nos princípios da palavra. Talvez o casamento de alguém aqui esteja cheio de rachadura, e as pessoas falem assim: ah, não tem mais jeito, agora já era, agora é divórcio, não tem mais o que fazer. Eu quero dizer para você o seguinte: se você aplicar os princípios da palavra de Deus na sua vida, com relação ao seu casamento, o Senhor não vai passar simplesmente uma massa corrida nas rachaduras. Ele vai refazer a estrutura, o alicerce da sua vida. E aí sim, Ele vai poder fazer alguma coisa nova no seu casamento, na sua vida. Essa é a palavra de Deus para nós, gente. Existe esperança, existe alternativa. Existe uma maneira da gente viver uma vida firme no Senhor, que a gente consegue através da obediência. E eu não obedeço, como eu sempre tenho falado aqui, eu não obedeço para conseguir algo de Deus, eu obedeço porque Ele já me deu tudo o que eu preciso. Eu obedeço por gratidão, mas eu coloco em prática. Eu não simplesmente falo assim: ah, já sei isso aí, beleza, próximo passo. Não, eu ponho em prática, eu experimento, eu vivencio a palavra do Senhor todos os dias, porque isso vai nos transformando e vai nos solidificando, vai nos fortalecendo, vai criando em nós raízes. As raízes da gente, da nossa vida, vão estabelecendo mais profundamente, nos tornando pessoas que não podem ser arrancadas e levadas de um lado para o outro, que não vão ficar suscetíveis às ventanias, mas que vão permanecer firmes na palavra do Senhor. Amém?